Pessoal, então vamos falar hoje sobre a avaliação ultrassonográfica de hidradeniite. Então, na introdução, aqui a gente tem que saber a parte clínica da hidradeniite, que é muito importante antes da gente começar a fazer o exame de ultrassom. Então, a hidradeniite é uma doença autoimune do folículo piloso, uma imunidade contra o folículo. Ele vai atingir, então, regiões que são regiões de dobras e intertriginosas, onde a pele ela tem contato. O início mais comum é na puberdade, então isso a gente sempre pergunta para a paciente. Vai ser mais comum nas mulheres, então, assim, tem homens também, mas muito mais comum nas mulheres. E o diagnóstico da hidroadenite é um diagnóstico clínico, com as lesões típicas e recorrentes. A média de diagnóstico no tempo de um paciente começar a ter os sintomas até ter o diagnóstico de hidradeniite, ele chega a ser de 9 anos. Então, são pacientes que são tratados como furúnculo, eu tenho muito furúnculo, então aquele furúnculo que volta, só que assim, ele vai deixando cicatriz, é uma doença que tem um impacto psicológico muito grande para o paciente. Então, a gente tem que saber as regiões que ela vai atingir, né? Então, axilares, inguinais, inframamário, intermamário, homem, nuca, tem no rosto, especialmente nessa região aqui submandibular, né? Então, a história é aquela assim, eu tenho esses muito furúnculos que nunca melhoram. Que época que começou? Quando eu era adolescente, 14, 15 anos, tá? E quando a gente vai ver, se a gente faz esse diagnóstico assim, até começou na adolescência, e você vai fazer o diagnóstico na fase adulta, muitas vezes, quando você olha, você já vai ver muita presença de cicatrizes, tá? Quer dizer que a gente está realmente fazendo esse diagnóstico bem tardio. Então, a vida do patologia, a gente sempre tem que pensar: hidradeniite, a doença é no pelo, na unidade do folículo piloso. Então, a gente vai ter um processo inflamatório, o nosso organismo começa a atacar o pelo, e isso vai levar a todas as imagens ultrassonográficas que a gente vai ter, né, e que vão nos ajudar a fazer o diagnóstico. Então, vai ter esse processo inflamatório do pelo, isso a gente vai levar a uma dilatação do folículo piloso, vai formar nódulos pseudocísticos, vários nódulos pseudocísticos vão coalescer, né, formar uma coleção e às vezes vão formar aquela imagem de fístula, uma lesão mais alongada, tá? Então, tudo começa no processo inflamatório do folículo piloso. Então, a hidradeniite, ela faz parte da tétrade de oclusão folicular, que vai, além da hidradeniite, tem a acne conglobata, a foliculite dissecante e cisto pilonidal. Todas essas doenças, elas têm, inclusive, quando a gente vai ver a ultrassom, elas são até meio parecidas, porque tudo tem a ver com a oclusão do folículo piloso, tá? E elas são interligadas, muitas vezes o paciente tem hidradeniite e tem acne conglobata, tem hidradeniite, tem foliculite dissecante, cisto pilonidal. Então, além de serem parecidas no ultrassom, muitas vezes elas estão associadas. Então, na apresentação clínica, o paciente se apresenta, né? Com, isso aqui é uma axila, né? Com formação de nódulos aí, né? Que também, daí, ou lesões maiores, como os abscessos, e formação de túneis, fístulas, que são aquelas lesões mais alongadas. No ultrassom, então, que o ultrassom vai ajudar na hidradeniite se o diagnóstico dele é clínico. Muitas vezes no ultrassom a gente consegue ver alterações subclínicas. Então, tem paciente que, na verdade, tem aquele furúnculo de repetição. Então, é a dúvida, será que é hidroadenite? Né? Então, como no ultrassom, fora aquele furúnculo, fora aquela lesão clínica, a gente consegue ver as outras alterações, daí muitas vezes a gente consegue
dar o diagnóstico pela ultrassom de hidroadenite. E quando comparado um estadiamento clínico, né, que por exemplo, o dermatologista conta as lesões, vê as lesões e dá um estadiamento com o diagnóstico ultrassonográfico, já sabe-se que o diagnóstico ultrassonográfico ele reestadia o paciente em fases mais avançadas. A gente vê que o paciente tem muito mais lesão quando a gente olha pelo ultrassom, tá? Então, um paciente, que é essa parte aqui, que o paciente com diagnóstico de hidroadenite, se você fizer um estadiamento com ultrassom, ele vai estar em fases mais graves e nisso a conduta clínica, o tratamento pode ser modificado, tá? E também a gente não sabe ainda, mas provavelmente o ultrassom vai entrar aqui, então, para verificar essa resposta ao tratamento, né? Então, no tratamento da hidradeniite, ele vai começar com tem várias coisas, né? Mudança de estilo de vida, se a pessoa fuma, cessar tabagismo, emagrecer, tem várias coisas, daí tem a parte de antibióticos, tem a parte de produto tópico, antibiótico oral, e daí nos casos mais graves a gente tem os imunobiológicos, tá? Então, agora com a chegada, o mais comum de ser prescrito o adalimumab, mas como vai chegar outras medicações, agora a gente vai ter esses pacientes que a gente tem que ver se eles estão respondendo ou não, tá? Então, o ultrassom também está chegando nessa parte. Então, geralmente, quando eu vou fazer um exame de hidroadenite, eu também até divido, né? Porque muitas vezes, assim, chega um paciente, ai, furúnculo, é hidroadenite? Daí, geralmente, eu analiso uma região, né? Por exemplo, axila, virilha. Então, a gente tem esse paciente que a gente faz o diagnóstico de hidroadenite. Segundo, vem um paciente para a gente que sabido que tem hidroadenite, está fazendo tratamento, mas com ultrassom a gente fazendo pelo menos as 5 regiões, a gente vai conseguir estadiar ele, fazer um estadiamento ultrassonográfico. Tem uma outra situação que é o paciente, na verdade, ele vem porque ele vai operar. Então, muitas vezes o paciente está em tratamento, mas ele tem geralmente lesão, tem fístulas, né? E às vezes o que a gente vê no ultrassom, clinicamente a gente não consegue ver. Então a gente mapeia aquela fístula bem certinho e daí geralmente esse exame é uma região só, que a gente vai dar detalhes daquela fístula porque o cirurgião vai entrar ali e vai operar aquilo, porque muitas vezes se você não abrir, por exemplo, a fístula, ela não consegue melhorar, né? Então geralmente tem uma cirurgia que é de abrir ali que chama de roofing, como você tirar o telhado, né? Que ele abre para você ocorrer a cicatrização de assim, como se fosse de dentro para fora, sabe? Senão, não melhora as lesões, tá? Então, lembrar, então, que a gente tem vários tipos de tratamento, existe, inclusive, o tratamento cirúrgico, tá? Mas ele é todo escalonado dependendo do estadiamento do paciente. Em pacientes muito graves também, então, tratamento cirúrgico nesses casos que a gente tem que imaginar assim, o paciente está melhorando bem, mas tem uma lesão ali que ela não melhora, que é uma fístula, daí eles podem entrar e fazer o tratamento só dessa região, só dessa lesão, mas existe também um tratamento cirúrgico, digamos, de toda a região, um caso muito grave, quando você teve, assim, que o paciente tem muita cicatriz, existe essa possibilidade também, assim, uma cirurgia grande de você tirar toda essa pele, rodar retalho também, tá? Então, o tratamento a gente tem que imaginar que é um tratamento bem diversificado, assim, a gama de tratamento diversificada, sabe? De acordo com o estadiamento, tá? Agora, no ultrassom, agora eu queria mostrar aqui como é que são as lesões que a gente vai ver no ultrassom, tá? Primeira e mais básica seria a gente ver, então vamos pensar que é uma autoimunidade com pelo, lembrar lá, o pelo vai entupir e ele vai dilatar. Então, o pelo normal, que eu não coloquei aqui, mas eu acho que da próxima vez eu posso colocar, ele é um filetinho, uma coisinha bem fininha aqui. Agora, esses pelos aqui, ó, são todos pelos que eles estão gordinhos. E Luiz, acho que a gente até fala assim que ele parece uma garrafinha de coca, sabe? Então, são pelos gordinhos. Então, o folículo está dilatado. Normalmente, o folículo é uma lesão hipoecogênica, bem fina e não tem nenhuma área assim mais abaulada.
Essa dilatação de folículo vai levar a outras duas, teoricamente, alterações que são descritoras da hidrodenite, mas que eu considero que são consequência da dilatação folicular. Então, a gente tem dilatação folicular, daí a gente tem o espessamento e a hipoecogenicidade dérmica, mas geralmente você vai ver nessas áreas que tem folículos dilatados, tá? Então, quando eu vou procurar lesões subclínicas de hidroadenite, primeiro que eu procuro é a dilatação folicular. Eu não fico vendo, será que a derme está espessada, hipoecogênica? Porque geralmente isso é consequência dessa dilatação. Tá? Então, eu procuro dilatação, eu procuro os folículos gordinhos, os folículos em formato de garrafinha de Coca-Cola, assim, mais dilatados, e daí você vai ver que nessas regiões a pele é mais espessada e mais hipoecogênica. Então, é tudo junto, isso, essa parte aqui. A outra lesão básica é um nódulo pseudocístico. Então, imagina que aquela garrafinha, aquele folículo, ele rompe e vai formar um nódulo, tá? Pequeno nódulo, ele pode ser dérmico, hipodérmico aqui. O nódulo pseudocístico, por definição, ele tem menos de 1 centímetro. Então, se você vê uma bolinha ali, você mede, tá? Menos de 1 centímetro, então eu vou dar como nódulo pseudocístico. Daí, se vários nódulos pseudocísticos eles coalescem, então vários folículos eles coalescem, eles podem formar uma coleção líquida, que por definição ela tem mais de 1 centímetro, tá? Então, ó, por exemplo, essa aqui tem 1,7 centímetros, né? 17 milímetros, assim. E a coleção, quando a gente vai fazer o exame, então, assim, você tem que olhar ela com dois eixos e os dois eixos serem semelhantes, tá? Então, coleção líquida é maior de 1 centímetro e análise em dois eixos de tamanho parecido. Então, eu olho desse lado aqui, quando eu giro o transdutor, é mais ou menos parecido. Por quê? Porque deve ser uma lesão redonda, isso é importante porque a gente tem que diferenciar da outra última lesão básica, que é uma lesão que diz que tem mais gravidade, que é a fístula, que é uma lesão alongada. A gente tem que pensar que vários folículos, um do lado do outro, eles fizeram a dilatação, formaram um nódulo, coalesceram mais de um formato linear, tá? E essa vai eles se juntando e formando essa lesão alongada, a gente vai chamar de fístula. Então, analisando nos dois eixos, num eixo ela é bem comprida e no outro eixo ela é pequenininha. Por quê? Porque é uma salsichinha, né? Então a gente pode ver tanto esticada como pequenininha também, tá? E isso que vai diferenciar ela da coleção líquida. Isso aqui é o artigo da Rimena, né, que ele fez uma classificação ultrassonográfica que dá hidradenite, né, o Modify SOS HS aqui, que é bem interessante esse artigo, mas uma das coisas que eu mais gosto dele, na verdade, é para a gente fazer essa nomenclatura de regiões, né, das sub-regiões, como é que você divide, né, porque daí a gente pode dividir por regiões igual a Rimena, né, na região axilar, então assim, tem um artigo bem denso, né, bem grande, então assim, vamos pegar primeiro as figurinhas, né, para ajudar a gente. Então, região axilar, tá nessa nomenclatura, dividir região axilar anterior, média, posterior, e o terço proximal aqui do braço, né, braço interno, dessa região interna. Então, a gente já vê que então, a axila é uma região muito atingida pela adenite e o terço proximal do braço também, tá? Então, dividir nessas regiões. Aqui, que a gente chama, normalmente quando vem esse exame, vem para a gente como região inguinal, mas inguinal, ó, gente, é só aqui na região inguinal mesmo. Mas, normalmente, as lesões são perineais, tá? Então, toda essa região a gente vai analisar. Então, o que eu gosto dessa nomenclatura desse artigo também é porque aqui a gente consegue imaginar as áreas e consegue ver quais são as áreas mais atingidas. Então, apesar de sempre ver assim, lesões na região inguinal, bem da verdade, o que a gente mais tem é região perineal e nesse terço proximal da coxa, tá?
Tem muitos pacientes que só tem na coxa, tem muitos pacientes que só tem períneo, tem bastante paciente com região vulvar aqui, mais perto aqui da vagina, tá? Pacientes com lesões aqui na região pública, tem inguinais também, tá? Mas a gente tem que sempre conseguir diferenciar aqui as regiões também, fazer essa nomenclatura das sub-regiões, né? Na hidroadenite. Da região glútea também, dá particular atenção na região interglútea, tá? Então, a região interglútea vamos dividir em 3 regiões, né? Superior, média e inferior. Aqui são mais comuns as lesões. Lembrar também do cisto pilonidal, que também pode estar nessa região. E dessa região glútea, eu vou te falar que daí essa nomenclatura, às vezes tem os pacientes com lesões, mas eu acabo não dividindo, assim, não é tão comum ter tanta lesão para você ficar diferenciando aqui. Tem também pacientes que têm lesões subglúteas, bem aqui na bananinha, bem na dobra glútea, também é comum a gente ver lesão para mapear, tá? Mas nessa região glútea, bastante atenção na interglútea e dividir superior, média e inferior. Da região mamária, bem da verdade, a gente vai ter bastante lesão intermamária, também dividida em 3, superior, médio e inferior, e daí nas regiões, né, inframamárias, direita ou esquerda. Então, isso aqui daquele artigo mesmo da Rimena, né, tem assim, o score ultrassonográfico da hidroadenite, daí a gente tem essa divisão por estágios aqui, tá? Que é em relação à presença de coleções e fístulas, tá? Outra coisa interessante sobre as coleções, né, sobre as fístulas, na verdade, então ela faz uma diferença de fístulas que elas não se comunicam, uma fístula que é retinha, assim, só tem, você vê que é uma fístula como se fosse simples, que a gente vai chamar de não comunicante, ou uma fístula que se cruza com outra fístula, e isso vai ser o chamado de fístula complexa. Tá? E isso ela diferenciou ela aqui também na contagem, tá? Então a gente vai ter estágio 1, 2, 3A e 3B, né? E daí, ó, então ela chama de lesões chaves, né? Os pseudocistos, coleções líquidas e túneis, né? Que são aquelas lesões maiores que pode ser na pele ou no subcutâneo, tá? E aqui o laudo do mapeamento, como é que a gente faz? A região de perineal ali, a gente tem um esqueminha do períneo, né? Mas se for axilar, a gente já teve também um esqueminha da axila, mas falar bem a verdade, o que a gente acha que fica melhor é quando você tira uma foto, tá? Então, assim, ó, se a gente vê aqui que o paciente tem várias cicatrizes, tá? Várias lesões pequenininhas, tinha essa área mais endurecida. Então, nessa região, depois de fazer análise de tudo, a única lesão maior seria, eu achei aqui nessa região, uma coleção líquida. Daí eu marquei aqui a região, né? Porque você veja, porque clinicamente às vezes fica muito difícil da gente ver aonde é essa lesão que a gente achou no ultrassom, tá? Olha, aqui uma outra paciente que ela tinha, então, mostrando aqui as duas axilas, ó, então ela também, várias cicatrizes, aqui, ó, ela tinha vários pontos que drenavam, então poderiam ser só ou calções separadas, alguma coisa, mas no ultrassom, ó, eram todos interligados, ó, então era uma única fístula, tá? Uma fístula aqui reta, grande, conectando todos esses pontos. Então, veja a diferença que quem vê clinicamente, ele vê uma coisa, né? Pareciam que eram vários orifícios, todos drenando separados, e na verdade, quando chega no ultrassom, a gente tem uma baita de uma fístula aqui. Então, fiz a marcação. Então, geralmente, eu tiro a foto, às vezes faço a marcação com uma canetinha, né? E como eu coloco esse desenho aqui naquele programa Canva, daí eu consigo pintar aqui por cima, sabe? Para delimitar maior, né? E essa aqui é a fístula que ela tem. E do outro lado, a mesma coisa. Então, ela tinha vários pontos de drenagem aqui separados, ó, tá vendo? Tem outros pontos também, tem cicatrizes, tudo. Mas, ó, eu consegui ver onde era um túnel, uma fístula bem grande aqui também, tá? Então, o ultrassom, ele tem essa visão ali que, às vezes, elas conectam, né? Como esses túneis estão funcionando por dentro, né? Não só essas regiões de drenagem, e por isso que isso vai mudar o estadiamento, tá bom? E esse último caso aqui, ó, então,
veja, uma região intermamária, aqui, ó, cheio de cicatrizes aqui, ó. Então, isso aqui é tudo cicatricial, tá? Então, isso é muito comum. Então, clinicamente, quando o paciente já vem com cicatriz, a gente sempre tem que suspeitar. O que que a cicatriz diz pra gente? Eu já tive essas lesões outras vezes. E é o que? A recorrência, né? Que é também um fator ali que a gente sempre pensa em hidradenite, por ser uma doença crônica, né? Ó, e ela tinha intermamária e submamária também. Mas o que me chamou a atenção nesse caso? Na verdade, ela tinha uma lesão drenante aqui, outra aqui, ó. Olha o trajeto aqui da fístula, entendeu? Então, se a gente, né, que era isso que a gente via aqui, se a gente não tivesse ultrassom, eu nunca ia conseguir dizer que esse ponto conectava com esse ponto. E por que que esse não conecta, entendeu? Então, quando a gente olha com ultrassom, então a gente consegue fazer essas definições, que isso vai ajudar, né, num eventual tratamento cirúrgico, tá? Então, geralmente é assim que eu faço o exame, né? Devido assim, ah, o paciente tem ou não diagnóstico de hidradeniite. Então, se não tem, o meu foco é ver se tem as lesões básicas, se eu consigo fechar com essa história, o furúnculo, né? Se eu consigo fechar se ele tem todos os critérios e a história de hidradeniite. Então, ó, alterações digestivas de hidradeniite. Daí eu dou um diagnóstico para o paciente. Outra situação é o paciente ter o diagnóstico de hidradeniite, a gente mapear as lesões para poder classificar na classificação lá da Rimena, do SOS, ou modificada, e né, porque para ver se ela vai entrar com medicação imunobiológica, tá? E alguns casos, assim, nesses casos, às vezes, que já estão tratando com imunobiológico, e ele tem, às vezes, alguma lesão refratária, e que vai fazer um tratamento cirúrgico, daí a gente faz, às vezes, um mapeamento, né, bem direitinho, às vezes, local da fístula, né, para ajudar a auxiliar lá o cirurgião, né, o dermatologista, a fazer esse tratamento cirúrgico. Naquele artigo da Rimena, também a gente tem, assim, por exemplo, uma classificação, na verdade, com Doppler, sabe? Você tem uma classificação mais específica dessa fístula também. Você tem como dizer se a fístula é crônica ou não, se ela, entendeu? Tem várias coisas. Você dizer que o Doppler está ativo ou não, você consegue dar mais subsídios, né? Tem coisas de cronicidade, tem classificações de cronicidade da fístula. Eu acho assim, a hidradenite ela é super complexa e cada vez mais a gente vai ter que dar essas nuances, sabe? Mas eu acho que a gente tem que começar com o básico, com arroz e feijão, com o básico bem feito, né? Que é conseguir. Então, o que eu acho que é importante, assim, quando você está começando a fazer ultrassom dermatológico, você está assim, não, vou fazer um paciente que é hidradeniite. É saber as lesões básicas, entender toda a doença, pelo menos o básico, então saber que é recorrente, saber as regiões que ela atinge, dizer aí para o paciente, né, clinicamente, que são esses fluxos de repetição, que o paciente, muitas vezes, eu sempre vou no pronto-socorro, eles me drenam, daí melhora, daí passa alguns meses, daí aparece outro. Então, todo tem uma história, assim, que ela é muito típica, sabe? Então, a gente tem que saber toda essa história clínica e saber fazer o básico bem feito, que é esse, o diagnóstico, o mapeamento e esse mapeamento pré-cirúrgico, tá bom? Eu achei que era o último caso, mas esse aqui que é o último caso. Esse aqui é uma outra axila também, né? Ó, e nesse caso, seria aquela fístula comunicante, ó, uma fístula complexa, tá vendo? Então, assim, ela tem essa direção, ó, e aqui ele tem um outro pedacinho também, tá? E uma outra fístula aqui. Assim, no laudo, nas lesões, é bom ali para identificar, a gente começa a identificar a coleção como C1, C2, e fístula como F1, F2 também. Ó, então, se não fosse ultrassom, como ia saber que essa fístula tem essa perna para cá e essa aqui não tem como saber por quê? Porque aqui é uma axila cheia de lesão. E essa aqui é uma outra fístula paralela. Como que eu sei que é essa não junto com essa? Só com ultrassom, tá? Então, aqui a gente vê, né, a fístula, a gente até vê esses pontos aqui, essa parte aqui dentro, branca aqui, que é uma queratinização também da fístula, né? Ó, e na axila esquerda, a gente vê que isso aqui é uma fístula, ó, e ela também tem uma perninha para cá. Uma fístula complexa aqui também, estou mostrando essa parte maior aqui, ó. Tá vendo? Então, assim, bem comum, né? Axila, porção proximal do braço aqui também atingida,
tá bom? E dessa aula só isso. Muito obrigada, pessoal.